Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a nossa terceira aula de aprendizagem da matemática. Nosso tema de hoje é Nosso tema de hoje é ótimo. O processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidades, né? Então, nessa aula, a gente vai buscar enfatizar o processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, grandezas e medidas e probabilidades e estatísticas, né? A gente vai compreender os aspectos relacionados ao processo de ensino dessas três áreas, tá? Então, é importante, né, compreender que é uma das cinco grandes áreas, são três das cinco grandes áreas existentes lá na BNCC, especialmente para o infantil, mais do que especial para os anos iniciais, né? E são uma das cinco unidades temáticas, né? As outras duas que nós vimos na aula passada, que foi números e álgebra, né? Então, o processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, né? Vamos iniciar, né? Então, a gente tem que considerar as particularidades dessa fase, né? Em relacionado à geometria, né? Sem antecipar a sistematização. Então, estimular os diferentes sentidos e curiosidades, e além de desenvolver atividades lúdicas a partir da exploração do mundo. O que a gente pode dizer da geometria? Ela é uma das mais antigas áreas da matemática. Ela surgiu lá no Egito Antigo, né? A gente pode ter como um grande exemplo do uso da geometria a construção das pirâmides lá do Egito, né? Que são antiquíssimas. Inclusive são das sete maravilhas originais a única ainda existente, né? Então a geometria tem um compromisso da conexão com a realidade através de valores estéticos, culturais, arte, construções arquitetônicas e a natureza, né? E além de trazer conceitos geométricos abstratos, mecânicos, sem relação com os objetos reais, né? Então a geometria ela pode ser aplicada em diversos campos da nossa da nossa vida, né? Por isso que dos melhores exemplos que nós temos é justamente as pirâmides, né? Então, a geometria ela é uma área da matemática que estuda as formas geométricas desde o comprimento, área e volume. Tanto que o nome geometria, né, vem dos termos geo e metron, né? Que geo significa terra, metron medir, ou seja, medida da terra. Né? Bom, o desenvolvimento do pensamento geométrico, né? Para desenvolver esse pensamento, é necessário um conjunto de objetivos de conhecimentos e habilidades amplos, né? Assim como a interpretação e compreensão dos conhecimentos geométricos incorporados e vividos no nosso cotidiano. Então, a gente tem muitos itens que a gente pode dizer que permeiam, né, as nossas coisas, né? O tamanho de um cartão, né, que é quadrado, o tamanho de um pote, o tamanho da nossa casa, o formato da nossa casa, né? Como que as ruas se dispõem, as quadras onde nós moramos. Então, são vários itens da geometria que estão dentro do nosso cotidiano, como, por exemplo, até mesmo o banco onde nós sentamos em bancos, em ônibus, ó, os bancos de ônibus e metrôs também têm aquela sua figura geométrica, né? Lança mão da geometria. Então, ao trabalhar com formas e relações entre figuras planas, posições e deslocamento no espaço, a gente também faz a investigação de propriedades, conjectura e faz argumentos também convincentes. Então, a gente trabalha com geometria começando através do círculo e da esfera, porque são os meios mais, digamos assim, comuns, mais usuais para poder apresentar a geometria. E logo em seguida a gente apresenta os poliedros, né, e os corpos redondos, né? Os corpos redondos são aqueles que têm figura ou esféricas, né? E tem lados, até tem dois lados, tem três lados, né? Uma figura esférica, né? E a parte de cima e a parte de baixo, né? E a parte de baixo, né? Já o poliedro, né, ele é um sólido que geralmente é em três dimensões. Eu acho que o poliedro mais famoso que nós temos seja o cubo,
né? Isso aqui é um poliedro, né? Ele é uma representação, digamos assim, tridimensional, né? É que tá aqui I love you, né? É antigo isso aqui, meu. É uma representação tridimensional de um retângulo, né? Tem retângulo, né? Nós temos o retângulo aqui, né? E ele é tridimensional, né? Ou seja, ele não é apenas um retângulo igual ao do cartão, que é uma face de frente e a face de trás, né? Nós temos aí 6 faces, né? São 6 faces? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 faces. Não tô tão maluca assim. Ou até mesmo o cubo, né? Até a pirâmide também é um poliedro, né? Depois nós trabalhamos com as planificações, né, que é a parte do plano, né, do que pode ser irregular e a gente planificar, e além do tato como ferramenta de ensino, porque quando nós tocamos em figuras geométricas, nós conseguimos identificar. Então, é uma proposta de trabalho com a geometria e que pode ser excelentemente absorvida pela educação. Então, as exemplificações usando segundo as habilidades da BNCC. Vou dar exemplo de 2 séries, né? 2 anos, o quarto e o quinto ano. No quarto ano, a gente associa prismas e pirâmides às suas planificações e analisa, nomeia e compara seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Pirâmides, nós já sabemos o que é, certo? Mas e prisma, né? O prisma é isso. Essa figura tridimensional, né, geométrica, pela união de todos os segmentos de reta congruentes, né? Isso é um prisma. Isso aqui é um prisma. E o prisma pode ser feito de diversas formas. Aqui, no caso, é um prisma quadrangular, né? Mas tem de diversas formas, né? Mas esse aqui é de quadrangular. Ou melhor, retangular. É um retângulo, Lucas, é um retângulo. Então, isso aqui é um prisma, tá? Então, nós temos a pirâmide, né, que é um poliedro, e o prisma, que também é um poliedro. Né? No quinto ano, eu utilizo e compreendo diferentes representações para localizar objetos no plano, como mapas e coordenadas geográficas. Né? Então, quando eu pego o mapa de uma cidade, por exemplo, o mapa de São Paulo, eu quero localizar onde está ao redor da minha comunidade. Né? Eu vou aqui abrir o Google Maps. Eu vou abrir para a gente ver a localização de onde está o polo, né? Ou melhor, tem uma ideia melhor. Apesar que eu estou achando bem clarinho esse mapa, mas vamos lá. Vou mostrar aqui, ó, o mapa da Avenida Paulista, né? Vamos abrir. Então nós temos aqui o mapa da Avenida Paulista, já vai abrir. Aqui, ó. Nós temos o mapa da Avenida Paulista. E aqui, ó, tem o Museu de Arte Moderna, né? Perdão, de Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? Mas eu quero encontrar o que tem ao redor do MASP, né? Não quero só ver onde está só o MASP, né? Eu quero ver outras coisas, né? Então, eu quero me localizar aqui perto, né? Onde é que eu estou, né? Digamos que todos nós estamos na frente do Parque Trianon, né? Que é aqui, ó. A frente do Parque Trianon é de frente ao MASP, né? E eu quero me localizar para encontrar a Praça Alexandre de Gusmão. Então, eu vejo aqui que tem várias geometrias, né? Geralmente quadradas. Por isso que eu escolhi até aqui, que eu acho que ficaria melhor do que onde está o polo, porque lá as quadras não são tão quadradas, né? Elas são mais irregulares, como boa parte daqui da cidade de São Paulo. Então, eu vejo aqui, ó, que a Alexandre de Gusmão tem que fazer uma reta para um lado, uma reta para um lado, depois uma outra reta, e por fim mais uma reta. E eu chego na Praça Alexandre de Gusmão. Então, isso faz parte do trabalho do quinto ano, de fazer localização no mapa, né?
E aí a gente vai fazer as coordenadas cartesianas. O que é coordenada cartesiana, né? O mapa é uma carta geográfica, né? Então, cartesiana refere-se a mapas, tá? Então, para você saber o que é. Então, a gente trabalha bastante isso. Geralmente, a gente faz isso utilizando, por exemplo, agora a Avenida Paulista, mas a gente utiliza o mapa, ou a criança produz o mapa ao redor da escola ou ao redor da sua casa, ou faz até mesmo o mapa do caminho da sua casa até a escola, né? Então, a avaliação na geometria, na educação infantil, vem através da exploração de curiosidades do mundo físico. O que é redondo, o que é plano, o que é quadrado, o que é triângulo, e ela vai identificando o que é um círculo, né? Estabelecendo relações e classificando objetos. Isto é um quadrado, isto é um triângulo, isto é um círculo. E identificando relações espaciais e temporais. Já a avaliação da geometria nos anos iniciais do fundamental aparece quando conhecemos figuras geométricas planas e espaciais. Planas, como eu falei, pode ser o cartão, né? O cartão. O cartão ela é plana, né? É plana, né? Já espaciais já é como o poliedro. Né? Compreender localização e movimentação e o plano cartesiano, saber produzir mapas e se localizar em um mapa, né? E, gente, é a parte que eu mais gosto da matemática é essa. Geometria, porque eu sou apaixonado por mapas. Né? E eu até falei hoje na escola que lá tem um mapa enorme da cidade de São Paulo. Eu falei, gente, no dia que sumir esse mapa, eu já pode dizer que foi eu que roubei, porque eu amo aquele mapa. Claro que eu nunca vou roubar um mapa da escola, que ela tá, inclusive, na parede. Aí o pessoal fala, mas como é que vai roubar e ninguém vai ver? Você assim, não, vou carregar e levar no braço assim, tchau, gente. Eu amo. Então, porque é uma das coisas que eu mais gostava, curiosamente, de matemática. Então, até porque isso talvez estimulava um pouco de criatividade e tudo mais, né? E além de explorar retas, ângulos e planificações, né? Então, dá um outro sentido às figuras geométricas, né? Já as grandezas e medidas, né? O que são grandezas e medidas, né? Muita gente pensa que grandes medidas são só aquelas partes do cheio, vazio. É também, mas não apenas. As grandezas e medidas é tudo aquilo que pode, né? A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Já o medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza com qualquer outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade, né? Então, que é a unidade de medida, né? Então, a medida na matemática é uma função que atribui valor aos subconjuntos de um conjunto, né? Então, quando a medida é positiva e a medida é 1, diz que a medida é uma probabilidade, tá? Então, é isso. Então, as medidas aparecem porque existe uma necessidade de compreender o tempo em relação aos ciclos da natureza, né? Além de que as grandezas e medidas auxiliam no desenvolvimento da indústria e do comércio. Então, a gente precisa fazer a criança compreender isso. Além de a gente utilizar medidas regionais. Regionais, Lucas? Como assim? Por exemplo, aqui no Brasil, né, e em boa parte do mundo, nós utilizamos como medida de peso o quilograma, né, o grama, né? Então é muito comum usar tantas gramas, tantos quilos, né? Nos Estados Unidos eles utilizam onça, né? Que é um outro tipo de medida, né? Aqui no Brasil nós usamos como medida de tamanho, né? De espaço, o metro, né? Metro, quilômetro, né? Centímetro, né? Nos Estados Unidos eles utilizam polegadas e pés, né? E o pé é uma quantidade X de polegadas e tudo mais, né? Então, são formatos diferentes. Então, por isso que chamamos de medidas regionais. Ah, mas no Brasil eu utilizo somente isso. Não, tem coisas que nós, não, por exemplo, não utilizamos, mas que é utilizado no Brasil. Por exemplo, o arroba, né? A gente usa o arroba geralmente para boi, a gente usa o are, o hectare, né? A gente utiliza diversas medidas que não são muito divulgadas ou muito não são divulgadas, não são muito usadas no nosso cotidiano porque a gente não tem precisão, né?
Mas é importante que a criança saiba, né, que existem também esses outros tipos de medidas, e entra dentro de grandezas e medidas. Então é preciso enfatizar a importância das grandezas e medidas como favorecimento das possibilidades interdisciplinares e a presença desses conceitos no cotidiano. Eu era uma criança estranha, né? Eu vi uma vez no Facebook, né? Eu era uma criança estranha que acordava cedo no domingo para ver Globo Rural, pequenas empresas, grandes negócios e Globo Ciência, né? Eu era mesmo. Eu era mesmo. Eu era um desses. Eu vi aquelas medidas, gente, que é isso, né? Depois que eu vi que um hectare, gente, é uma medida de 10 mil metros quadrados. Isso que é um hectare. Né? Eu descobri recentemente. Eu achei isso bem interessante. Né? Ah, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu até confirmar, porque eu agora fiquei até com dúvida. Hectare. Ah, isso mesmo. 10 mil metros quadrados, tá certo. Não estou maluco, né? Então, um ARE, se eu não me engano, um ARE é 1.000 metros, né? Porque hectare já é 10, né? ARE. Área tamanho, nossa, área tamanho. Agora fiquei. 100 metros quadrados. Né? Uma área 100 metros quadrados, um hectare são 100 áreas, né? São 10 mil metros quadrados, quadrados. Então, nossa, meu apartamento não tem nenhum área. Então, isso que é o área. Então, são medidas que a gente não utiliza, mas que são muito utilizadas pelo mundo. Por exemplo, o hectare é utilizado para tamanhos de fazenda, de sítios e chácaras, né? A gente utiliza mais o metro quadrado, né, na cidade, porque é o tamanho da casa, né, o tamanho da quadra, né, enfim, o tamanho da edificação e tudo mais, né, mas existem outras medidas também, né. O arroba, sabe aquele símbolo do arroba? O arroba aquilo lá, um símbolo indica um peso, né? O arroba é um peso, né? O arroba corresponde a 12 arráteis, que é cerca de 14,7 quilos, né? Então, é uma unidade de peso, a gente utiliza muito para boi, né? Se eu não me engano, a gente usa medida de saca, né? Deixa eu ver. Ai, fiquei curioso agora. Peraí, gente, eu não sei. Saca, peso. Vamos ver. Saca equivale a 60 quilos. Olha só, tô adorando. Então, isso, inclusive, é uma unidade de medida, né? Então, a saca no Brasil equivale a 60 quilos, né? Então, a saca de milho, 60 quilos de milho, saco de café, é, são 60 quilos, né? O arroba dá mais ou menos 15 quilos, né? 14,7, né? Enfim. Ah, então, trazendo essa aproximação com a realidade dos alunos, então, o Medita são três eixos, né? Para conhecer o que está sendo medido, qual é o instrumento e qual a unidade, né? Que a gente vai utilizar. Então, por isso que a gente pode pegar esses exemplos, que apesar de não ser muito da nossa realidade, mas pode ser trabalhado. Olha, mas isso chega no nosso dia a dia. Então, como é que eu vou fazer essa medição, né? Então, eu vou ver o que vai estar sendo medido, qual é o instrumento mais eficaz que eu vou poder medir tal coisa e qual a unidade, né? As unidades de medida são por massa, né, por capacidade, comprimento, tempo e monetários, né? A massa é o peso propriamente dito. A capacidade é quando eu pego, eu tenho um saquinho aqui para dizer. Digamos que isso aqui é um saquinho, né? Então é a capacidade de quanto cabe dentro de um saquinho, né? O comprimento, né, que é quando eu utilizo a régua, né? A régua, eu vou medindo e tudo mais. O tempo, né, a quantidade de tempo que eu levo para poder fazer um bolo, e a monetária, quanto de dinheiro eu preciso para comprar determinada coisa. As medidas, como nós já vimos, não são convencionais, são bem diversas, né? E isso está perto das tendências em educação matemática, né? Trazendo tendências, né, do que a gente pode utilizar com os alunos, né? Então, o processo de ensino de aprendizagem sobre grandezas e medidas ainda tem a ideia de capacidade de caber e não caber. Então, digamos aqui, tem um saquinho. Vou colocar 10 balas aqui dentro. Pelo tamanho, eu digo, cabe 10 balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabe 10 balas. Mas cabe 20 balas?
não cabe. Então, essa é a capacidade que a gente pode utilizar, por exemplo, com os alunos, né? Além da medida de medidas de tempo, né? Como conversão, deslocamento, de sombras, passagem do tempo. A gente pode utilizar, por exemplo, quanto tempo dura as estações do ano, né? Quanto tempo leva para chegar de casa até a escola, quanto tempo leva para voltar. Então, são várias outras atividades que eu consigo dar vazão a essa aprendizagem, esse letramento em grandezas e medidas. Então, isso como é que eu posso fazer, né? Segundo a habilidade da BNCC, né? Também, de novo, no quarto e no quinto ano, né? Então, no quarto ano, para grandezas e medidas, eu vou resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco, desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Já no quinto ano, eu posso concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes, né? A avaliação de grandezas e medidas na educação infantil, a gente explora manipulações e medidas de diferentes suportes, né? A gente conhece objetos por meio de suas características, e a gente expressa medidas através de peso, altura e tempo, né? Entre outros, e isso de forma bem lúdica, né? Vamos ver, isso aqui é grande ou pequeno, isso aqui cabe dentro ou não. Sabe aqueles brinquedos de encaixe? E aquilo lá é um ótimo brinquedo de grandezas de medidas, porque a gente trabalha com crianças bem pequenininhas, para vocês terem mais noção. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente precisa explorar medidas de comprimento, massa, capacidade, tempo e monetários, né? Como nós já vimos agora há pouco. Além de unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, além de registros, estimativas e comparações. Lembra que eu falei agora há pouco da saca? A saca no Brasil equivale a 60 quilos, mas a saca em outro país pode valer ter outro peso. Assim como o próprio arroba. Eu já verifiquei que uma vez uma medida, eu realmente não estou lembrando qual, mas tem medidas que para determinado produto tem o mesmo nome, mas que são pesos diferentes. Por isso que eu até fui confirmar se a saca do milho e do café eram iguais, mas são 60 quilos as duas. São 60 quilos. E além disso, a gente pode trabalhar as áreas e os perímetros de figuras. E por fim, na aula de hoje, a gente vai ver ensino e aprendizagem, né, o processo sobre probabilidade e estatísticas. Eu gosto bastante desse, apesar de eu não gostar de matemática, eu gosto bastante disso. Lembra da equação de primeiro grau que eu falei, do xizinho? Que eu não sei explicar, mas eu adoro fazer. É uma certa forma, faz cálculo de estatística. Né? A base do cálculo dele é de comparação, né? De estatística e também de probabilidades. Né? Então, as possibilidades, né, da probabilidade estatística na BNCC é ser totalmente diferencial, por utilizar bastante o raciocínio lógico. Né? E, além disso, os conteúdos trabalhados precisam se basear em fatos presentes na realidade cotidiana dos alunos. E eles são muito mais práticos até. Porque se você não der de fato sentido à probabilidade estatística no contexto deles, esquece, eles não vão aprender, não vão mesmo. Você precisa trazer totalmente para o contexto dele. É uma das poucas áreas da matemática que ou você gosta mesmo, ou você tem que trazer totalmente para o contexto do aluno. Porque quando ele vê ligações, como eu vejo na equação de primeiro grau, eu consigo utilizar em tudo que é canto da minha vida. Mas porque eu vi uma contextualização. Então, quando consegue trazer, cara, você não esquece mais. Você não esquece. Você, inclusive, gosta muito de usar, você passa a gostar de usar. Né? Então, uma mesma habilidade de objetivo de aprendizagem, desenvolvimento, pode estar e vai estar relacionada a diferentes unidades temáticas, como eu falei, da própria equação de primeiro grau. Né? Ela utiliza, inclusive, a parte algébrica, né, que utiliza bastante fração e tudo mais. E eu não sei fazer fração, hein, gente? Eu só sei fazer da equação de primeiro grau. E enfatiza o desenvolvimento do pensamento estatístico probabilístico, né? Então, existem diferenças entre probabilidade e estatística, né? A probabilidade é o ato de provar ou testar, né? Pode ser que dê aquilo por amostragem, ou pode ser que dê algo muito parecido. É uma probabilidade, né? Além de que são eventos em que não há possibilidade de prever os resultados com exatidão. Você vai sempre chegar
a uma métrica próxima, né? Então você trabalha sempre com chances, né? Uma das formas que a gente vê é utilizada a probabilidade são nas pesquisas eleitorais, né? Porque eles fazem a estatística. Olha que curioso, eles fazem a estatística, mas eles dão a probabilidade de acerto também, né? Que é de 5% para mais ou para menos, né? Ou 2% de mais ou para menos. Então, esses 2% para mais ou para menos é que é a probabilidade. E é o melhor exemplo, inclusive, do uso da probabilidade no nosso dia a dia, né? No dia a dia dos professores, né? Dos alunos também pode ser feito, mas, óbvio, com outro tema, né? Já a estatística, ela coleta, organiza e apresenta os dados, e aí já é aquele gráfico que nós temos das eleições, né? Traz análises e inferências e formulação de modelos, né? Através de formulação de modelos. Lembra que um pouco antes das eleições, eles, aliás, já estão fazendo isso, né? Fazendo prováveis candidatos, ou seja, é uma probabilidade, prováveis candidatos presidenciáveis e quanto que cada um teria se fosse concorrer entre eles, depois os dois melhores, ou cria um cenário onde a presença de dois ou entre dois, né, candidatos de diferentes cenários, né? Então ele vai formulando modelos para poder mostrar como seria o cenário hoje. Mas aí que é importante, o cenário hoje, né? Então, como diz a música do metrô, né? No balanço das horas, tudo pode mudar, né? E pode mesmo. E a estatística, a diferente da probabilidade que trabalha com chances, a estatística trabalha sempre com acaso ou incertezas, né? Então, a probabilidade e estatística na educação infantil, ela pode ser utilizada através da observação, relatando e descrevendo incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. Por exemplo, o céu está nublado, qual a probabilidade de chover? Né? Ou qual a probabilidade de fazer sol e a gente poder ir nadar na piscina? Né? Identificar e selecionar fontes de informações, né, para responder às questões sobre a natureza. Então a gente pode trazer, olha, vamos lembrar, tal dia ficou nublado, choveu, aí choveu, ou não choveu, abriu o sol. Né? Então, isso também faz parte dessa seleção de fontes de informações, além de expressar medidas construindo gráficos básicos. Né? Então, na educação infantil, ele vai criar só riscos, né? Então, ainda é um pouco da brincadeira. Você vai trabalhar isso de modo mais lúdico, né? Então, já nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente vai trabalhar através da organização. Então, vai aparecer muito mais a estatística, propriamente dita, né? A gente vai através do coletamento, da organização, da classificação e a representação de dados em forma de tabelas e gráficos. Então, as crianças já começam a trabalhar os gráficos de modo mais efetivo e contundente através de dados que são apresentados, porque os conceitos que permeiam as habilidades desse grupo envolvem a realização de pesquisa, comparação de informações de pesquisas e organização desses dados coletados para que sejam criados gráficos, né? E pode, obviamente, ter dificuldades na organização da interpretação, né? É aí que aparece o apoio do professor para que ele consiga fazer a separação dos dados, né? E aí a gente vai evidenciando a importância dessa prática da organização para que ele consiga fazer a classificação e a representação dos dados em gráficos. Além de produzir gráficos, a gente precisa ler e interpretar esses dados nesses formatos, tanto de tabelas quanto de gráficos, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com a leitura com a interpretação, além de propor atividades que já estejam organizadas em gráficos e tabelas para que os alunos se dediquem buscando o objetivo principal dessas habilidades. Como é que eu faço isso? Trabalhando com gráficos. Eu quero ver qual é a possibilidade de um grupo gostar de rosa, ou qual é a possibilidade de um grupo gostar de amarelo, né? Qual é a porcentagem? Então, eu vou ver ou numa tabela ou num gráfico e vou passar a interpretá-los para poder achar a resposta. E, obviamente, diversificando a metodologia e os contextos, né? Então, apesar deles serem bem, digamos assim, bem de um modo mais cru, né, um modo mais único, né, não tem como fazer uma mudança tão brusca de um lado para o outro, os dados ali inseridos eles podem ser variados, e eu posso trabalhar com coisas que sejam de interesse dos alunos, né.
E a probabilidade estatística também analisa a ideia do aleatório, acaso e chances de um evento, né? Então, que para essas habilidades, o mais importante de definir matematicamente os conceitos de aleatoriedade, acaso, chance, é que o aluno realmente compreenda o significado tanto de aleatório, aleatório é um número qualquer, o acaso, né? Ah, aconteceu, simplesmente aconteceu. E as chances de um evento, olha, se não chover, vai ter o show. Ou se a pandemia parar, a gente volta a acabar, né, cessar ou diminuir, a gente volta a ter a vida normal. Então, é dar essa diferenciação para o aluno. E ter muita, e dar muita ênfase às exemplificações. Lembra que eu comecei falando que a probabilidade e a estatística é uma dos campos que, de fato, precisa muito da contextualização? É por conta disso, porque a gente precisa trabalhar exemplos, a gente precisa trazer conteúdos com os quais as crianças consigam se ver retratada naquilo que está sendo trabalhado. E, de fato, precisa. Pegue um gráfico qualquer. Você consegue simplesmente ler sem ter uma contextualização, sem ter um motivo, sem uma informação? Não tem como. Você precisa de dados que vão embasar a validade daquele gráfico. E como é que eu faço isso? Lendo, aprendendo. E se você vai ler um gráfico, você não lê porque eu gosto de gráfico, eu vou ler. Não. Você vai gostar de ver um gráfico de algo que te interessa. A mesma coisa as crianças. E é isso. E terminamos nossa terceira aula de aprendizagem de matemática. Amanhã ele disponibilizar a nossa quarta e última aula, né, que ocorreria lá em agosto, para completar, já que vocês já fizeram as provas. E é isso. Bye, bye. Tchau para vocês.